Como desbloquear o aprendizado em exatas? Matemática, física ou química. Se você tem dificuldades ao lidar com matemática, química ou física, esse vídeo é para você. Meu nome é João Lins, sou psicólogo e promotor de aprendizagem acelerada e fiz esse canal, estou criando esse canal, ainda está em fase inicial, porque eu quero ajudar você que está prestando vestibular, você que vai fazer o Enem e que precisa de uma ajuda para turbinar o seu aprendizado. A ideia de trabalhar nesse vídeo em específico veio de um grupo do WhatsApp em que a gente fez uma seleção de temas mais difíceis ou de aspectos mais difíceis na aprendizagem daquela galera. Então a ideia de fazer esse vídeo é o quê? Vídeo trabalhando sobre o desbloqueio da aprendizagem em matemática, em física ou química. É um vídeo que é de nível iniciante, eu diria, que são para aquelas pessoas que têm dificuldade em compreender as notações numéricas, têm dificuldade de compreender o raciocínio lógico por trás dos números e eu diria que aquelas pessoas que já têm afinidade com as exatas, esse vídeo não é para você. Se você já tem afinidade, alta afinidade com matemática, com física ou com química, esse vídeo definitivamente não é para você. A ideia aqui é ajudar, nesse vídeo em específico, tá? É ajudar as pessoas que têm bloqueio com a aprendizagem de exatas, beleza? E o que significa que, como é um vídeo inicial, eu vou fazer um segundo vídeo onde a gente vai trabalhar aspectos mais profundos que vai beneficiar você que de repente já tem afinidade com exatas, tá bom? Então, pensando nas pessoas que têm bloqueio de aprendizagem de exatas, eu posso te falar o seguinte, que até meus 25 anos eu tinha bloqueio com exatas. Por quê? Porque eu acreditava que as pessoas que têm facilidade para poder lidar com números foram pessoas que foram meio que escolhidas, uma espécie de dom, como se essa pessoa tivesse nascido com aquele aspecto de afinidade com números, de facilidade para lidar com números. E o que aconteceu? Depois dos meus 25 anos, mais ou menos, foi quando eu tive um desbloqueio. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de assistir um documentário na TV Escola, onde eles apresentavam a filosofia por trás da matemática, a filosofia por trás dos números. E o que eu quero te ajudar a pensar agora é o quê? É pensar os números para além dos números, ou pensar os números na sua significação mais profunda. Vou dar um exemplo desse aspecto. Por exemplo, imagina que a gente está pensando nos números naturais e por que esses números são chamados naturais. A gente está pensando nos números inteiros e por que esses números são chamados de números inteiros, números racionais, números irracionais e por aí vai. O ponto é que em toda a classificação dos conceitos matemáticos existe um porquê, existe uma filosofia por trás. E a título de exemplo mesmo, se a gente pega números naturais, a gente está falando de número que a gente encontraria na natureza. E na natureza você encontra números negativos, você encontra quantidades negativas? Impossível, né? Então os números naturais, eles são exatamente os números que a gente pode encontrar na natureza. E quando a gente pensa em números inteiros, por exemplo, o que são números inteiros? O que é uma coisa inteira? Inteiro é aquilo que é completo, né? Não é isso? Então eu posso dizer que a parte A complementa a parte B, elas se complementam. O que são os números inteiros? Então são os números que se complementam. Por quê? Porque eu vou pegar os números e seus complementos. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3 e por aí vai. A gente tem uma completude e por essa completude eles são inteiros. E eu só estou falando isso a título de exemplo, para você perceber que os conceitos dentro da matemática não são conceitos aleatórios, não são conceitos sem sentido. Talvez o seu bloqueio em relação à matemática tenha a ver muito com o sentido que você não enxerga por trás das equações, por trás dos cálculos que são feitos a partir de fórmulas e por aí vai. O ponto que eu quero destacar para você é exatamente isso, que a nossa educação de alguma forma fez com que a gente
criasse uma espécie de bloqueio. Eu fui vítima de um desses bloqueios. Pessoalmente, por exemplo, eu tive professoras que impunham medo com a disciplina de matemática. Não foi à toa que até meus 25 anos eu tinha bloqueio. Eu tive que cair a ficha de que por trás dos números, por trás dos conceitos que estavam ali, existe uma lógica e que eu não reconhecia até aquele momento da minha vida. Então, a filosofia foi que me ajudou a reconhecer que existe lógica por trás dos números, lógica por trás de cada relação que a gente faz através dos números, que não deixa de ser uma linguagem para poder representar uma quantidade, por exemplo. Então, para a gente dar um passo aqui, que eu diria que é um passo que pode te ajudar a se movimentar no seu processo de desbloqueio, tá? Lembra que a ideia aqui é que você se sinta totalmente livre para poder lidar com números, você se sinta totalmente livre para poder manipular a matemática, a física e a química e encontrar a beleza por trás dessas disciplinas. A ideia é o que? A gente vai utilizar um exercício psicológico mesmo, um exercício mental de como que a gente vai mudar o olhar, mudar a nossa percepção, mudar como a gente enxerga determinado conteúdo de matemática, química ou física. E o exercício ele é bem simples, mas ele é muito efetivo. Eu vou pedir que nesse momento você pode pausar esse vídeo, pegar o seu livro ou o seu caderno para você escolher, por exemplo, uma questão, um assunto, um conteúdo que você considera que é um conteúdo difícil para você, uma vez que você vem com um histórico de bloqueio na área de exatas. A ideia é o quê? Escolha o tema que você acredita que é difícil, escolha o ponto do conteúdo que você quer compreender e faça a seguinte pergunta. Você pode inclusive pausar esse vídeo depois da pergunta, tá? Para você pensar mesmo. Olhando para o conteúdo, se pergunte o seguinte: para que esse conteúdo serve? Como que eu posso aplicar esse conteúdo na minha vida? Ou qual o sentido desse conteúdo na realidade? Ele existe na realidade? Como que ele pode ser aplicado na realidade? Você precisa pensar sobre o sentido daquele conteúdo para que ele faça sentido para você e você comece a enxergá-lo de outras formas, tá? Lembra que matemática, química e física são disciplinas que teorizam sobre a realidade. São disciplinas que tentam explicar a realidade. E se a gente não fizer link com a realidade, a gente nunca vai entender o sentido de pessoas terem estudado e aprofundado aqueles conteúdos a ponto de produzir conhecimento. Percebe? Então, seu exercício nesse vídeo é exatamente esse. Você deve fazer o quê? Você vai perguntar para que serve esse conteúdo. E antes de a gente fechar esse vídeo, eu quero te dar uma dica que é uma dica básica, mas como é uma dica básica, eu diria que ela não é menos importante do que questões que a gente vai ampliar mais lá na frente. Básico é aquilo que dá base, certo? É aquilo que vai sustentar o seu crescimento dentro das disciplinas de exatas. E o exercício é bastante simples. Você tem que decorar as 4 tabuadas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Decorar. Sim, eu sei que possivelmente você fez uma expressão de estranhamento. Decorar. Por que eu preciso decorar a tabuada? Pois é, sabe a nossa educação? Aquilo que já falei um pouquinho antes, a nossa educação veio de lá para cá desconstruindo muitos conceitos que são chave. Decorar a tabuada é essencial para que você tenha velocidade no raciocínio na hora que você estiver lidando com questões complexas. Lembra que tabuada ela é um elemento eu diria que assim, um atalho que você tem no momento de resolução de avaliações. Um atalho que você tem e que você ganha tempo na hora de você responder suas questões na prova do vestibular ou na prova do Enem. Percebe? Você ganha tempo para resolver e se preocupar com questões ou com pontos da questão que são mais complexos. E agora que a gente está chegando ao fim
desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Dá um curtir nesse vídeo para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, mostrar para o YouTube que esse vídeo pode ajudar mais pessoas e vou te pedir para você compartilhar com seus amigos o conteúdo deste canal, convidando-os para que eles também se inscrevam no canal e mutuamente a gente pode se ajudar. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários e eu vou poder te responder comentando ou respondendo o seu comentário, ou a depender do seu nível de questão, eu vou produzir um novo vídeo para poder te explicar como que funciona ou como que a gente pode aprofundar esse conteúdo. Então, até o próximo vídeo com mais dicas sobre aprendizagem de exatas, porém com conteúdo mais avançado. Tchau, tchau!